Oi, Tovar. Me, Ó, Thiago, me ouvindo bem? estou assim. Então, beleza. Vamos começar, então, nosso bate-papo de hoje. É sempre pontual, né? Isso é super importante. Então, queria que, primeiro, Tovar, assim, para a gente começar esse bate-papo, que você falasse um pouquinho aí, resumidamente, se for possível, da tua experiência e como nasceu a Trust e como que a Trust está hoje em relação a tamanho, enfim, e as principais estratégias, até para o pessoal que ainda não conhece, conhecer um pouquinho mais sobre a Trust Investimentos, por favor. Ok, um prazer. Obrigado aí pela oportunidade, a Rio Capital, saúde a todos. Aí vamos lá. A gente tem muita experiência, o nosso projeto de gestão de recursos é um projeto que está fazendo 20 anos esse ano. Eu vim do JP Morgan no início do ano 2001, a gente montou uma gestora chamada Arx, ainda era o início da história de gestão de recursos no Brasil, tinha pouquíssimos competidores, eu me lembro que eu olhava os competidores numa folha de papel, eram uns 10 competidores, eu acho, hoje tem milhares. A gente teve uma trajetória muito bem-sucedida, muito focada em preservação de capital, muito focada em meritocracia, em trazer, atrair e reter os melhores talentos. Ao longo desses anos, a gente escolheu 4 estratégias, uma estratégia macro, uma long short, uma long bias, que veio depois, e uma estratégia de ações que a gente chama de valor. A gente fez isso até 2008. Em 2008, eu vendi a empresa para o BNI Mellon, a gente continuou tocando a empresa, e em 2017, a gente remontou essa empresa com o nome de Trust, com os mesmos produtos, com o CIO, que é o Bruno, meu sócio há 20 anos junto comigo, uma série de outros gestores junto com a gente. Então, a gente continuou esse projeto agora chamando Trust. A gente tem 4 produtos, como eu te falei, é um macro com mid-vol, focado em preservação de capital, um produto long-short que tenta ser market neutral, agora até ele está mais saidinho assim, porque tem muita oportunidade, inclusive a gente tem feito alguns hedges, um long bias, que é um produto que é um long short com variações do net long e também com vários hedges para essa posição, e o valor, que é uma carteira de ações que a gente oscila aí entre 70% e 100% comprado. Acho que você está no mute. Não estou ouvindo. Agora estou. Desculpa. Obrigado, Tovar. Obrigado pela introdução. É sempre importante, a gente gosta de dar oportunidade no início para apresentar um pouco mais, porque são tantos produtos na plataforma, né, tantos veículos de investimentos na plataforma da XP hoje, que é super importante a gente trazer o máximo de informação possível. E aqui a gente tem trazido principalmente os que a gente é mais próximo, né, Tovar, que a gente tem alocação, que a gente conhece, e é uma preocupação nossa esse tipo de trabalho, inclusive de conhecer mais o gestor, né, ser dirigente ao ponto de conhecer quem está por trás, né, não é simplesmente retorno de curto prazo que faz a diferença no patrimônio. Então, isso é super importante. Aproveitando exatamente esse ponto, né, da sua experiência, você já é um gestor aí de bastante tempo, experiência nesse mercado, onde nos últimos anos, né, Tovar, nesse mercado de assets independentes, a gente viu muitas casas crescendo, né, muitas casas novas surgindo aí, principalmente nesses últimos 10 anos. Você mesmo comentou que lá atrás, ainda na Arx, né, eram poucas gestoras, principalmente aqui no Rio, né, Tovar, na época ainda tinham poucas gestoras. Então, é um histórico realmente antigo, seu, vindo aqui na parte de gestão através da Arx, e passou também pelo JP, enfim, como você comentou, trabalhar em Nova York, essa experiência de conhecer os mercados internacionais. E assim, pegando de toda essa experiência tua nesses anos de mercado, certeza que já vivenciou aí algumas crises, né? Acho que as principais, com certeza, foram de 2008 e essa que a gente tem passado agora. E assim, pegando a sua experiência,
você poderia contar para a gente assim que tem de diferente entre essa crise atual e as outras, e de onde você acredita que pode vir uma solução para sairmos dela? Essa é uma ótima pergunta. Eu não tenho tanta visibilidade para dizer como a gente pode sair dessa no curto prazo, mas claramente eu tenho uma certeza. Sempre que a gente está numa crise aguda, a gente acha que ela é a pior delas e que a gente nunca vai sair. Em todas as crises, a humanidade saiu. A gente teve uma crise de saúde há um século atrás, com a peste negra, sem os recursos científicos que a gente tem hoje, a gente saiu da crise. Essa crise é diferente porque ela atinge, primeiro, toda a cadeia produtiva. Na crise de 2008 foi muito o sistema financeiro, com consequências fortes no mundo de crédito imobiliário. Hoje é uma crise que pega todo mundo, afeta a oferta, afeta a demanda de forma absurdamente alta, e claramente é uma crise que está sendo conduzida pelo vírus e vai ser resolvida pela ciência. Enquanto a ciência não tiver uma solução para o vírus, a gente vai continuar aí sofrendo com esse vírus. A coisa mais importante que eu diria desse vírus, do estudo desse vírus, é a gente saber quanto da população foi contaminada e foi assintomática ou escapou rápido vis-à-vis a taxa de internação e a taxa de morte. Para isso, precisa de muita testagem. Obviamente, países pobres como o Brasil não fizeram muita testagem, estão fazendo quase testagem nenhuma, então a gente não vai ser uma amostra confiável. Na verdade, nossa única amostra é ocupação de hospital e morte, e ainda sem ter subnotificação de mortes. Então, o Brasil não é um bom exemplo. Mas se a gente tiver uma ideia o quanto da população já foi infectada e já escapou disso, passando o período da doença, ou foi assintomático, em relação ao número de mortes, se essa doença mata muito ou mata pouco, desculpa aqui a crueza do discurso, mas é isso que é relevante. Eu acho que a gente vai ter um pouco dessa informação, provavelmente vindo da Alemanha, que é onde se fez mais testes, é onde está mais adiantado, obviamente depois de outros países desenvolvidos, como Estados Unidos, que ficou atrasado nessa crise. Nova York foi mal conduzida no começo, a cidade mais conectada do mundo. Então, mas depois a gente vai ter essas informações e vai poder analisar mais, e seria um cenário maravilhoso se a gente descobrisse que a contaminação se deu de forma mais disseminada e a doença é mais assintomática e menos mortal do que a gente conclui hoje. Então, eu acho que isso é fundamental para o que a gente vai ver para frente. Obviamente, também, ninguém pode ficar parado eternamente, porque aí começa aquele custo social da paralisia versus o custo da saúde. É uma equação complicada. Todo mundo já leu aí, então não preciso repetir. Achatamento da curva é um negócio importante, mas em algum momento vai ter que se começar a liberar. A gente já vê notícias de países mais desenvolvidos pensando em como sair dessa quarentena, e isso, obviamente, vai ser mais fácil, sem retornos e novos bolsões de contaminação, se a doença for mais assintomática do que se entende hoje. Então, eu acho que, em termos de ciência, é isso que dá para concluir. Então, basicamente, a gente pode entender que realmente tem que vir, talvez não uma solução imediata, mas pelo menos uma resolução ou um encaminhamento melhor por conta da parte da saúde. Ou seja, é uma crise que nasceu na saúde, então o início de uma recuperação necessariamente tem que passar uma solução para a saúde. E aí depois seriam os componentes financeiros. Mais ou menos isso, né, Tovar? É exatamente isso. É claro que existe ali a solução mágica, que se arrumar uma vacina ou se arrumar um coquetel de remédios que se cure. Me parece um pouco torcida nesse momento, embora toda a torcida seja para isso, me parece que isso não vai aparecer no curtíssimo prazo. É óbvio que tem trilhões de dólares investidos nisso, todos os laboratórios do mundo estão focados nisso, mas não me parece ser uma coisa rápida. Então, eu acho que o componente mais importante é entender a contaminação da doença, quanto ela é assintomática e quanto não é, para ver quão rápido vai se liberar
para o retorno ao trabalho das populações. Acho que isso é fundamental. Ótimo, ótimo. E pegando, então, esse ponto de toda a atuação que deve ser feita, e o Brasil tem suas dificuldades, sim, né, por sermos ainda um país subdesenvolvido e temos certas dificuldades, principalmente até de investimentos. Como é que você tem visto a atuação da nossa equipe econômica, que, principalmente pelo mercado financeiro, ela foi muito comemorada, né, quando se montou a equipe econômica do atual governo? Como é que você tem visto, assim, nesse momento ela tem correspondido às expectativas que foram colocadas sobre ela? Tem atuado de forma correta? E, diante disso, existe algo que você faria diferente ou talvez não faria, que tem sido conduzido pela equipe econômica? Bem, eu acho que, primeiro, essa crise, de certa forma, se assemelha um pouco à crise de 2008, onde os bancos centrais deram muita liquidez, fizeram esses QEs, né, quantitative easing, recompraram papéis, inundaram o mercado de liquidez, baixaram fortemente os juros, e isso ajuda a economia. Isso aconteceu de forma importante, extremamente importante, nos Estados Unidos, de novo, agora, com um pacote gigantesco, uma redução brutal de juros. Já aconteceu na Europa também, tem acontecido pelo mundo. E o Brasil, que tem uma boa equipe econômica, o Brasil tem um bom time, não é só na economia. O Brasil tem alguns ministros muito bons. O ministro Tarcísio é muito bom, a Cristina é muito boa, o Mandetta é bom, a equipe econômica do Paulo Guedes é muito bom, o secretário do Tesouro é muito bom. E o que o Brasil fez foi, dentro das limitações fiscais que o Brasil tem, repetir isso. E aí a gente viu o Brasil baixando os juros, viu o Brasil diminuindo o compulsório, viu o Brasil tentando ajudar a população mais carente, que é a população no final da ponta, né? É o pessoal pouco assistido pela saúde, é o pessoal da economia informal, que não tem nem registro. Então, tudo isso aí, nesse pacote emergencial, foi bem feito. Esse pacote, essa PEC do Banco Central também me parece ser uma PEC inteligente, porque dá a autonomia do mercado de crédito. O mercado de crédito não pode empossar nem desaparecer. Então, se o Banco Central consegue manter esse mercado de crédito vivo e manter esse mercado de crédito com liquidez, isso é muito importante. É óbvio que dá essa liberdade toda para um Banco Central que não é independente de direito, só é independente de fato, preocupa um pouco, isso preocupa os senadores. Então, tem sido feito alguns ajustes aí, debêntures não podem ser conversíveis, tem aquele medo de escolher os vencedores, quem foi no passado com o BNDES, mas me parece que essa medida vai passar com alguns ajustes e vai ajudar. O que está acontecendo com o mercado de crédito secundário no Brasil foi que primeiro, antes de falar isso, eu acho importante falar, o Brasil, o investidor brasileiro estava saindo num processo já dramático de sair do CDI, que tinha retornos muito altos, tanto nominais quanto reais, para investimentos de mais risco. Migrou-se para multimercados, depois começou a se migrar para a Bolsa, começou a se migrar para crédito, depois começou a se esticar duration de crédito, e nesse processo que a gente chegou a ter aí, sei lá, na casa de 2 milhões de CPFs na Bolsa, esse processo foi abruptamente, selvagemmente interrompido por essa crise. Então, é óbvio que tem dano, que tem dor, mas se você consegue injetar liquidez nesse mercado, principalmente no mercado de crédito, você consegue fazer com que as operações continuem a sair. Havia um problema, que era um problema grande, que a música estava tocando, então ninguém estava olhando, que era o problema de descasamento entre os prazos de fundo de crédito e o duration da carteira de crédito. Você tinha um fundo D+4 com duration muito maior. Quando
Quando começou a crise, a marcação a mercado dos papéis começou a machucar a cota, o investidor sai e existe um forte movimento forçado de venda de papéis para atender aqueles resgates que eram muito imediatos. Isso tornou o mercado de crédito disfuncional, muita coisa boa foi vendida e ainda pode estar sendo vendida a preços absolutamente fora de contexto, mas foi um movimento de busca de liquidez, dado que havia um descasamento importante entre a carência do produto e o duration do portfólio. Então, eu acho que o Banco Central entrando vai ajudar nisso. Eu acho que essa PEC sai. A outra PEC é a PEC emergencial, que, obviamente, existe uma tendência do Congresso em ser gastador no Brasil, a gente tem esse histórico, e existe uma necessidade do governo, do time econômico, de se defender, fazendo que haja concessões, sim, que haja ajuda dos estados e municípios, mas que essa ajuda seja uma ajuda para a crise, não seja uma ajuda para garantir mais gastos no futuro, mais contratações no futuro. Então, esse é o grande problema que a gente vive hoje. O primeiro problema é um problema de curtíssimo prazo, que é o problema que a gente viu ontem, que o governo não tem nenhum controle sobre a votação na Câmara. Ele não tem maioria nenhuma. Teve 70 votos ontem, ou seja, não é nada. A Câmara vota o que quer e a Câmara é gastadora. O Rodrigo Maia, que é um cara mais fiscalista, entrou em atrito com o Bolsonaro e deixou votar mudanças que, na verdade, são perigosas, porque são mudanças que não determinam um tamanho de gastos adicionais para o governo. Quando você diz que vai compensar o ICMS por 6 meses, existe, ICMS e ISS por 6 meses, existe claramente uma tentação nos governadores de parar de cobrar ICMS e ISS, deixar a arrecadação cair, fazer bondade com os contribuintes em troca de apoio eleitoral e deixa que o governo federal pague a conta. Isso é inadmissível. Então, esse pacote aí, o Marco Mendes, o Marcos Lisboa estimarem acima de 100 bilhões de reais. Ou seja, é muito. O Senado está olhando isso agora. Hoje o Bolsonaro correu lá para a Columbre para ver se ajuda a melhorar isso. Eu acho ainda que tem discussão, mas claramente mostra a fraqueza desse governo em lidar com o Congresso. Uma fraqueza que a gente viu desde o começo, na verdade, o Bolsonaro, que apesar de ter se tocado logo no começo que a crise econômica ia ser uma coisa muito importante, precisava ser olhada com atenção, ele foi para a confrontação, como ele sempre vai, fazendo com que ele brigasse com a Câmara, com o Senado, com o Congresso, com o ministro da Saúde, e aí você não tem apoio de ninguém e fica criando essas chamadas pauta-bomba. Já continuando aqui nesse assunto, que eu acho que é a coisa mais interessante, mais importante que eu tenho a dizer, é o seguinte: o Brasil é um país que tem um problema fiscal de muitos e muitos anos, mais de um século de problema fiscal. A gente estava começando a olhar isso, passamos a reforma da Previdência, o ministro da Economia era focado nisso, em reduzir o tamanho do Estado, em privatizar, e essa crise veio acabar com todo esse projeto. É importante fazer um ajuste, um gasto fiscal adicional. Esse ano, claro que é importante, precisa chegar na população mais carente. Precisa ser grande, mas ele precisa ser feito para essa crise, ser feito para 2020. Então, não me preocupa, me apavora que a gente tenha aí uma farra fiscal e tenha medidas que venham a comprometer a nossa situação fiscal, não apenas em 2020, que já está comprometida, a gente está esperando aí, sei lá, 9% do PIB de déficit, a gente está esperando que a dívida PIB vá para 90%, alguns dizem que vão para 100%. Então, a gente precisa, olhando finanças e não saúde, a gente precisa cuidar
da recuperação fiscal. Para isso, a gente não pode ter medidas que sejam definitivas, que continuem depois dessa crise. As medidas precisam ser exclusivamente para a crise. Se você pega a isenção, a contribuição do Estado, da União, para a compensação do ICMS, não foi por 3 meses, foi por 6 meses, ou seja, já se extrapolou os 3 meses que a gente acha que vão ser os mais caóticos. Então, o medo disso atravessar 2020 e entrar em 2021 me parece o maior risco que a nossa economia tem hoje. Ou seja, pegando nesse ponto, o fiscal preocupa bastante vocês, no ponto de que, se essas medidas emergenciais forem sendo continuadas, vocês veem com bons olhos e necessário fazer uma política mais expansionista nesse momento para poder ajudar em possíveis recuperações, mas que isso seja estancado o quanto antes, não é isso? Exatamente, que não se faça nada de forma definitiva, entendeu? Que não se faça nada que não se consiga desligar, que não vire direito adquirido. Esse é o grande medo que a gente tem. E é por isso que o dólar que o real dólar está pressionado, entendeu? Um país emergente com problema fiscal certamente vai ter sua moeda pressionada se ele não conseguir resolver o problema fiscal que ele está se metendo agora. Pegando a pergunta sobre sobre o dólar, que surgiu aqui também de clientes nossos, você acha que a atuação, né, do nosso time do Banco Central em relação ao dólar, ela tem sido eficiente? Você acha necessário a gente ter uma reserva desse tamanho? Poderíamos estar atuando um pouco mais agora? O que você vê sobre a atuação em cima da política monetária, monetária não, a política do dólar em si, que tem sido feita? Tovar? Bem, posso falar? Oi, pode falar. Então, falhou? Quer dizer, o que a gente acha? Primeiro, acha que o Banco Central está agindo certo, ele está intervindo para dar liquidez ao mercado, ele está agindo para o mercado não ficar achando que é só comprar e correr para o abraço, porque ele está lá para vender, mas ele tem que deixar o real se desvalorizar em linha com outras moedas emergentes, porque o Brasil tem uma moeda fraca, o México tem uma moeda fraca, a África do Sul tem uma moeda fraca, a Turquia tem uma moeda fraca, e vão se desvalorizar em relação ao dólar, porque existe uma demanda global pelo dólar, e os emergentes não vão escapar disso. Isso pode ser transitório, mas é inexorável. Então, o que ele está fazendo é dar liquidez. Eu também não. Então, eu acho que ele está agindo certo, eu acho que ele está até gastando bastante reserva nessa toada, no máximo, na nossa opinião. Deixa a moeda desvalorizar, a gente não tem o chamado pass-through, né? Não está tendo inflação por causa da desvalorização do real. Então, vamos seguindo até que as coisas se equacionem. Eu também não sou muito favorável a jogar os juros Brasil para perto de zero, não. Eu sei que tem muita demanda disso, inclusive tem muita demanda de gestor aí, dado em juros, querendo que reduza os juros para as posições ganharem dinheiro, mas eu acho que o Brasil, o real é uma moeda emergente, é uma moeda que precisa ter algum juro real, precisa ter alguma atratividade, senão o dólar dispara, e também, senão, você incentivando ali o juro muito baixo na parte curta da curva, você faz que a curva empine muito fortemente, fazendo com que a estrutura da curva fique muito empinada, e você faz com que a parte de crédito, que depende da parte média ou longa da curva, sofra muito. Então, eu não acho que nenhum dos dois casos o Banco Central deveria ser mais atuante do que ele é hoje. Mais agressivo, né?
mas nada de reunião extraordinária, nada de muito entusiasmo com isso. Eu acho que o último comunicado dele mostrou isso, e a gente acha que ele deve continuar assim. Tá, ótimo. Então, agora já falando um pouquinho mais sobre os produtos, né, Tovar, a cabeça de gestão em si, as alocações, um dos veículos que tem se destacado de vocês, e já, né, há um tempo, e se mantido bastante resiliente nesse momento agora de oscilações fortes, é o Trust Long Short, é o veículo Long Short de vocês, que recentemente reabriu, né, para captação na plataforma. Ele tem essa característica de ser, de fato, um pouco mais resiliente, mostrou em outros momentos, nessas crises de forte volatilidade. Você pode entrar um pouquinho mais na característica do produto, na estratégia desse veículo e por que ele tem esse comportamento bastante descorrelacionado, vamos dizer assim? Claro, quer dizer, o Long Short é um produto que a gente faz, acho que há 17 anos, a gente faz esse produto desde que o mundo é mundo. Ele é um produto que tem uma carteira comprada de ações e uma carteira vendida de ações, fazendo com que o produto renda bem quando o acerto na compra ou o acerto na venda seja superior ao erro nessas duas estratégias. Se você tem uma carteira comprada que sobe e uma carteira vendida que cai, é o melhor dos mundos para um fundo long and short como o nosso, que é um produto que o mercado chama que ele tem uma exposição gross grande, mas uma exposição net, ou seja, ele fica mais comprado do que vendido muito pouco. Então, ele atravessa essas crises com pouca volatilidade. É um produto difícil de fazer a gestão, é um produto que a gente fechou ele na primeira semana que a gente montou a Trust. A gente montou a Trust em junho de 2017, na primeira sexta-feira, eu acho, que a gente montou na segunda. Na primeira sexta-feira a gente tinha fechado, porque tinha tido toda a migração do volume que existia já no produto na outra gestora, veio todo ele para a Trust, então a gente fechou com uma semana. Até foi muito legal comercialmente, saiu no valor, essas coisas, mas a gente tinha muito pouca capacidade para isso. Hoje, com a queda formidável que se teve na Bolsa, a gente achou que tinha uma oportunidade de que como caiu tudo junto, coisa que a gente gosta muito, coisa que a gente não gosta, apareceu uma oportunidade de valor relativo. Então, a gente resolveu reabrir esse produto. É uma reabertura pequena. Eu sei que está todo mundo machucado, ninguém está colocando muito dinheiro novo em risco, mas é uma abertura pequena justamente para pegar essa oportunidade. Além disso, nesse produto, a gente até tem colocado um pouco de hedge, a gente tem colocado um pouquinho de ouro, que é um ativo que a gente gosta, tem colocado um pouquinho de hedge em dólar nesse produto, e a gente tem até aumentado ali a posição, chama net long, a posição comprada superior à vendida, com um pedaço comprado em Brasil e um pedaço comprado lá fora. Ou seja, é um produto de volatilidade mais baixa, é um produto de relativo, você compra uma carteira de ações e vende uma carteira de ações, e a gente está até sofisticando esse produto, dado o momento, fazendo alguns hedges com ouro, alguns hedges com dólar, e é um produto que andou muito bem esse ano, anda muito bem há muito tempo. Não é um produto de ultra volatilidade, nem de rendimentos estelares, mas é um produto que foi muito confiável ao longo dos anos aí, e a gente acha que isso vai continuar sendo. Na verdade, se eu tivesse que dar um recado institucional nessa live, é o seguinte: a gente é muito preocupado com preservação de capital. A gente é muito preocupado com capacidade. A gente fecha os produtos rapidamente porque a gente tem medo de ficar com volume excessivo e dificultar entrar e sair das posições. Entendeu? A gente não está aqui para ganhar dinheiro 1, 2 anos, pegar uma taxa de performance gigante 1, 2 anos e ir para a praia, para os cariocas ir para a praia. Mas a gente está aqui... já está aqui por 20 anos. Então, a gente é uma empresa focada em preservação de capital
E gera alfa, gera risco, gera volatilidade, mas a gente quer mitigar esse risco sem fazer movimentos muito extremos. Você pega o caso do nosso macro, que é um produto de vol para ser 4, 5, 6 de vol. É um produto que, até em 2019, ele não foi brilhante. Ele estava indo super bem em 2019. Em novembro de 2019, a gente fez um erro, tentamos consertar o erro, fizemos um segundo erro e ele atrapalhou muito. É um produto que ia para 2 dígitos, ia para 10%, 11%. Em 2019, e com o erro de novembro, a gente foi bem de novo em dezembro, mas o erro de novembro levou o produto para 7 e pouco por cento, que foi uma rentabilidade abaixo que a média da nossa concorrência. O que eu acho, com várias honrosas e meritosas exceções, muita gente, no ano passado, estava o mais corajoso era que ganhava mais. Todo mundo pé embaixo, todo mundo com portfólio gigante de ações em multimercados. Isso se mostrou vencedor em 2019 e a conta chegou em 2020. Se você pega o nosso fundo em 2020, a gente já estava desconfortável com o mercado esticado em janeiro. A gente já estava preocupado com os níveis muito altos da Bolsa Americana, da Bolsa Brasileira. Os analistas já estavam achando que não tinha muita coisa barata, e a gente resolveu, e aí foi um pouco de sorte, um pouco de competência e um pouco de experiência, resolveu diminuir o risco do macro. A gente tirou a Bolsa do macro uma semana antes do Carnaval, fazendo que a gente atravessasse aí março com pouco risco. A gente nem chegou a ter um comitê de risco para discutir o macro, porque a cota estava muito tranquila. Ou seja, a gente focou em preservação de capital, a gente focou em não correr risco excessivo, e o produto rendeu positivo em março, contra o desastre que foi a maioria dos multimercados aí. Então, essa é um pouco a nossa cara, é um pouco preservação de capital. A gente continua preocupado com a situação fiscal do Brasil. A gente está com posições pequenas no macro, a gente está com posições compradas em dólar contra algumas moedas emergentes, o real, o peso mexicano, a moeda da África do Sul. Até a África do Sul hoje baixou os juros lá e a moeda sofreu bem, mas a gente está com pouco risco, está confortável com a baixa utilização de risco, não fomos topados, estamos esperando uma oportunidade aí para entrar. Eu acho que vão ter muitas oportunidades, porque essa crise não acho que acabe tão rapidamente. Na verdade, eu estou até surpreso como o mercado voltou, como o S&P voltou. Eu entendo até um pouco o mercado de bonds ter voltado, dada a estúpida injeção que o Fed fez, que o Tesouro Americano fez, mas eu estou positivamente impressionado com a recuperação. Pegando o ponto do trust, do trust macro, quando vocês fizeram esse movimento, essa era uma das perguntas, né, que a gente queria entender por que o trust ficou um pouco para trás no ano passado dos seus principais pares, né, no mercado, e por que ele estava passando melhor agora nesse momento, caindo bem menos, que a maioria se segurando bem. Agora, acho que você já antecipou, explicou um pouco do movimento que vocês fizeram de saída de bolsa. E quando vocês fazem esse movimento, de saída que vocês fizeram, o que vocês fizeram na sequência? Vocês saíram de bolsa e entraram o quê? Ficaram mais líquidos, ficaram com mais caixa para tentar pegar alguma oportunidade? E a segunda pergunta sobre o macro, vocês tinham uma posição antiga de juros ano passado, pelo menos juros mexicanos. Como é que está isso hoje? Vocês ainda mantêm? O que vocês fizeram com essa posição? Nem comenta isso aí, porque a gente tinha essa posição em juros, a gente diminuiu essa posição de juros, zerou essa posição de juros, a posição piorou um pouco e depois voltou tudo. Então, a gente deixou essa oportunidade de lado. Eu estou brincando que eu não quero falar sobre isso, mas foi um erro nosso. A gente tinha posição e saiu dela antes dela dar resultado. Então, foi um erro aí que não chegou a contribuir negativamente, mas atrapalhou uma contribuição positiva. A gente acreditava ali nessa posição e depois
resolvemos reduzir o risco e reduzimos esse risco de forma errada. Hoje a gente está com pouco risco, o nosso risco é esse, é muito em moedas, é um risco que a gente está também comprado em ouro, o negócio deu muito certo, a gente acha que nesse mundo de juros muito baixos, o ouro é um bom ativo, o ouro até tem um comportamento assim, muitas vezes, quando a crise fica muito aguda, quem tem ouro é obrigado a vender o ouro, por mais que ele esteja performando, para pagar margem em outros ativos. Então, tem dias que o mercado estressa e o ouro cai também. Mas isso é uma coisa técnica do ouro, depois ele volta. Então, a gente tem uma posição de ouro razoável ali no fundo, que tem dado resultado. Agora, é óbvio que a gente está esperando algum sinal maior de entrada. A gente também tem umas posições em opções dadas em juros, a gente tem medo de fazer posições grandes de juros, porque a gente tem medo aí que a situação fiscal piore muito, mas algumas posições na parte mais curta da curva, dadas em juros via opção, a gente tem. Ótimo, ótimo. E agora falando um pouquinho sobre os seus veículos de ações, né, de equity mesmo, tanto o Trust Valor FIA como o Trust Long Bias, eles também, eu acho que por essa característica de vocês de pensarem primeiro na preservação do patrimônio, eles também tiveram um comportamento menos volátil do que os seus pares na indústria. Como é que vocês tocam a carteira de FIAs direto, assim, tanto do Long Bias, né, quanto dos seus FIAs? Vocês fazem estruturas de hedge, vocês fizeram nesse momento, enfim, quais foram as principais mudanças que vocês fizeram aí durante essa crise nos veículos de equity especificamente? Bem, o Long Bias é um produto que a gente também reabriu agora para captação. Verdade. É um produto que ele é um long and short, mas ele tem uma parte long, daí o Long Bias, ele é maior do que o long short, ou seja, é um produto que o time de gestão faz com que o tamanho do chamado net comprado, da posição líquida comprada, varie bastante. Isso eu acho que a gente faz muito bem, modéstia à parte aqui, e a gente faz muito bem há bastante tempo. Então, a gente reduziu, quando viu a crise, a gente reduziu muito esse net long e comprou uma série de hedges para o produto. A gente comprou ouro, a gente comprou dólar, a gente tomou juros, fazendo com que o produto se defendesse muito no primeiro momento da crise. Eu me lembro que fechamento de março, que é o que eu posso dizer, que é mês fechado, fechamento de março, acho que a Bolsa caía 37% e o produto caía 8%. Ou seja, esse é um produto que ele tem um pedaço de bolsa, ele é um produto de bolsa, ele é um produto que, se a bolsa cair muito, ele vai sofrer, mas o objetivo é que ele sofra pouco se a bolsa cair muito e ganhe bastante, mas não igual à bolsa se a bolsa subir muito, que é o que a gente tem feito ao longo dos anos. Inclusive, de novo, ano passado a gente foi questionado que o nosso long bias, dezembro foi um mês espetacular, mas até novembro o nosso long bias rendia, em média, abaixo dos nossos competidores. Mas por quê? Porque a gente estava com um net comprado, uma posição comprada líquida, muito menor do que a concorrência, que estava com o pé embaixo. Tinha muito long bias que parecia ser longone, ser um fundo de ações. Então, não era essa a intenção. A gente tem um fundo de ações. Então, isso se provou de novo acertado quando veio essa crise e a gente tinha as nossas defesas. Esse é um produto que tem uma série de defesas. Hoje ele está bastante comprado, ele está com 80% comprado, mas quando a gente fez essas compras pós o primeiro impacto da crise, a gente fez mais compras no mercado americano. A gente fez mais compra em ações americanas, principalmente de tecnologia. Por quê? Porque claramente a gente acha que os Estados Unidos vão sair dessa crise antes e melhor do que o Brasil. Então, a gente pegou o espaço que a gente tinha para comprar, tanto no Long Bias quanto no Valor, que é o fundo de ações, e comprou em ações americanas. Então, a gente fez uma composição
aumentando a participação de ações americanas, principalmente de tecnologia, acho que é tudo tecnologia, em relação ao que a gente tinha no passado. E isso deu bastante certo. O nosso fundo de ações é um fundo que não estava totalmente comprado, a gente não estava muito animado antes do carnaval, então a gente tinha bastante caixa. Depois do primeiro impacto, o fundo de ações a gente comprou, a gente achou que tinha caído muito, encheu a carteira de ações, foi para perto de 100%, com um bom pedaço desse movimento de aumento aí, após fevereiro em ações americanas, e agora a gente já tem manuseado esse caixa aí entre 80% e 100%. O fundo de ações está bem melhor do que o Bovespa, que é negativo, bem claro melhor. Que é negativo, mas é bem melhor que o Bovespa por causa desse caixa que a gente tinha, das escolhas das ações, que são ações que a gente acredita que são empresas resilientes, que são empresas que têm um management muito bom, que têm uma situação financeira boa para atravessar a crise e até vão sair mais fortes da crise, porque um pedaço da concorrência vai morrer pelo caminho. Ótimo, Tovar. E dentro disso, tem uma pergunta também do nosso chat aqui. O cliente Urgel Agostinho, ele pergunta o seguinte: José Tovar, boa tarde. Quais indústrias ou verticais de negócio você vê como oportunidades neste momento e dentro dessa carteira que você tem feito, se posicionado no FIA, quais são os principais setores? Bem, a gente tem alguns setores de comércio, de varejo, mas muito ligado à tecnologia. A gente gosta muito de Magazine Luiza, a gente gosta de Renner, a gente gosta de Mercado Livre. A gente também gosta de empresas... A gente gosta muito de B3, que é a Bolsa, que ela é monopolista, o volume subiu muito. A gente gosta aí de empresas desse mundo novo de tecnologia em finanças, como Stone, por exemplo. A gente até colocou um pouco de shopping center, porque caiu muito, então o shopping center está lá, o negócio deve ficar lá. Pega o Barra Shopping aqui no Rio, é um espetáculo de shopping, está lá, caiu muito, o valor de reposição daquilo é muito maior do que o valor que está agora, o mundo vai voltar. Então, a gente escolhe muito mais empresas do que setores, mas se tiver que falar que empresas, ou empresas muito resilientes, que vão aguentar o tranco, ou empresas que vão utilizar de tecnologia para acessar os seus clientes, que é o que Renner está fazendo, que é o Magazine Luiza está fazendo, que é o Mercado Livre faz. Então, é muito nesse campo aí. Tá. E normalmente vocês carregam quantos papéis na carteira do FIA, Tovar? A gente carrega 10, 15 papéis. Quando a gente estava ali com menos convicção, até a gente aumentou, mas 10, 15 papéis. 15 papéis eu diria que é um bom número, ou seja, é um fundo que chama de high conviction, né? 10 posições importantes, vamos chamar assim. Que aí também consegue aumentar a capacidade de acompanhamento e análise mais a fundo dos papéis, né? Olhar mesmo negócio, empresa, porque também tem muitos fundos que aquela história, né? Em vez de diversificar, ele dilui. E aí fica net zero no final, que a gente chama, né? Acho que os fundos, a gente, ao contrário disso, a gente é profundo na análise e diversifica pouco, tenta entender o máximo, está perto o máximo da gestão, tenta entender o que os concorrentes fazem, tenta entender para onde o setor vai, qual é o impacto macroeconômico no setor. Então, é uma análise bem profunda. Tanto que, quando a gente resolveu aumentar a posição no fundo, a gente aumentou empresas que a gente tem muita convicção que vão atravessar essa crise, que não vai ser fácil, e vão sair do outro lado ou monopolistas ou com menos concorrência devido aí à possível taxa de mortalidade dos concorrentes. Ótimo. E falando sobre cenário, possíveis fusões,
aumento de domínio das grandes corporações com outras menores, enfim, que podem ter dificuldade de passar por esse momento. Agora, entrando um pouquinho no cenário das assets, né, da indústria de assets independentes no Brasil. Eu acho um assunto super importante para trazer para os nossos clientes, porque isso diz respeito à solidez das instituições, né, as instituições que tocam os recursos de parte dos nossos clientes. Como é que você enxerga esse crescimento forte das assets independentes dos últimos 10 anos? Basicamente, 10 anos tivemos um boom muito grande. Como é que você pode falar, Tovar, dessa indústria no pré-crise e como você vê isso no pós-crise, exatamente porque algumas podem não ter tido tantas experiências em momentos de crise, enfim, talvez não tenham tanta resiliência para passar por esse momento. Você pode trazer um pouquinho dessa experiência, como você enxerga o mercado, já que lá atrás você foi um dos primeiros aqui do Rio, mas das assets mais antigas, assets independentes? Bem, quer dizer, a gente teve um caminho parecido com o mercado americano. A proliferação grande de gestoras, é uma indústria com pouquíssima barreira de entrada, né? Você não precisa de muito capital, as regulações eram muito pequenas, agora melhorou, agora tem mais regulação, tem CVM, tem a BIMA, tem um compliance, mas no começo tinha muito menos isso, então as barreiras eram menores ainda, mas as barreiras ainda são pequenas, e tudo isso leva a uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade também. Apimentando isso, a gente teve nos últimos anos uma queda forte do custo de oportunidade, que era o CDI, fazendo que o investidor que estava acostumado a receber 1% ao mês, eu sempre brinco, já disse para vocês, que eu acho que o investidor brasileiro achava que tinha o direito divino de ganhar 1% a mês, ele está se tocando que isso não é verdade, então a taxa de mortalidade vai crescer. Eu não vejo muita fusão nesse negócio, porque é um negócio de egos, é um negócio difícil de você juntar skills diferentes. Eu prefiro muito mais empresas que estão juntas há muito tempo, que têm experiência de ter passado por crise. Eu me lembro, a gente montou a nossa gestora lá no começo de 2001, 6, 8 meses depois de montar, teve o evento lá das Torres, o dramático evento das Torres, as bolsas foram suspensas. Eu falei, meu Deus do céu, montamos um negócio aqui que vai acabar. Pelo contrário, apesar da perda de vidas, que foi extremamente lamentável, e uma mudança dramática do jeito como que se passou a viajar em relação a que se viajava, mas foi uma oportunidade. Tinha coisa que ficou muito barata, a gente comprou e isso passou. Eu acho que essa crise também vai passar. Claro que eu gosto de dizer isso toda vez, parece uma visão fria. É óbvio que as mortes, as internações são extremamente lamentáveis e tristes, mas olhando apenas no escopo econômico, vai passar e vai dar vão dar oportunidades aí a vencedores e vão ter vencidos pelo caminho. Então, acho que essa indústria vai diminuir de tamanho. Eu acho que o investidor vai ter que fazer mais dever de casa. Eu não gosto, e falo isso, acho que com vocês eu já falei várias vezes, mas tem várias lives aí, essas lives que tinham antigamente para as diversas plataformas, que o investidor tem que entender seu apetite para risco, o investidor tem que ter o seu horizonte de investimentos, o investidor tem que separar o dinheiro que é de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você não pode estar pensando em comprar um apartamento no final do ano e botar 100% do seu dinheiro em bolsa. É inconcebível. Eu estou exagerando aqui, mas o que a gente tem que entender é o nosso apetite para risco. E a gente tem que entender com a gente mesmo. Quando a gente responde aqueles questionários de apetite para risco, todo mundo é macho, todo mundo coloca que aceita a volatilidade, que não tem problema, que investe por longo prazo, e quando o negócio cai 30% no mês, ele quer sacar justamente no pior momento. Então, eu acho que a escolha do fundo, do gestor, é muito importante. É um negócio que deveria ter mais dedicação.
e a adequação do perfil de risco dos fundos que você aloca ao seu de perfil de risco também acho muito importante. Eu já repeti isso na minha carreira aí de 20 anos mais de 100 mil vezes, mas sempre me surpreendo que acontece a mesma coisa. Todo mundo vai se empolgando, vai aumentando o risco, o mercado vai esticando e o mercado sobe de escada e desce de elevador. Então, tem momentos, como a gente está vivendo agora, que são extremamente dolorosos. No mínimo, de que sirvam de lição, né? Isso é super importante, a gente se preocupa bastante com isso e tenta sempre orientar, né, os clientes quanto ao seu perfil de risco, e várias vezes a gente até freia determinados apetites, né? A gente fala que está existindo um suitability na vida real, né? Um perfil do investidor na vida real. Então, suitability maior do que esse é impossível, né? Impossível. Acho que assim como a indústria, né, e as empresas, acho que os investidores também vão sair mais conscientes e mais experientes com essa crise toda e, sem dúvida nenhuma, olhar para trás e ver as lições que a gente tira e o que a gente pode trazer de melhor para frente. Então, pegando um pouco agora, falando do cenário macro, Tovar, teoricamente, falando especificamente sobre o cenário de juros, né, e de excesso de liquidez no mundo hoje, é um ambiente mais propício, né, para uma recuperação pós-crise, por conta dos juros negativos no mundo, né, essa grande injeção de liquidez no mundo e tudo mais, até mais que na época da crise de 2008, que você tinha juros altos, no Brasil ficava entre 10% e 12%, você tinha esse custo de oportunidade. Dado que específico, né, o cenário de juros e com essa grande parte de liquidez injetada no mundo, você acredita que a gente pode ter um pós-crise, né, independente se for a curto prazo ou mais demorada, Tovar, assim, eu digo a crise. Você acha que o pós-crise ele pode ser tão forte ou mais forte que 2008, que já foi considerado uma recuperação bastante rápida, né? Bem, eu adoraria que a recuperação fosse igual a 2008. Não é o meu cenário base, não. Mas se a recuperação... tudo depende de como vai ser a recuperação, entendeu? Será que está todo mundo imunizado? Muita gente imunizada e a gente não sabe? E a taxa de mortalidade desse vírus é baixa, então tem um monte de gente aí que está imunizado e pode sair na rua? Isso depende de testagem. Não depende de testagem. A gente não faz testagem, então depende de primeiro testagem em quem faz testagem. Vamos olhar a Alemanha. Agora, se sair rápido, vai ser uma festa, porque tem uma liquidez estúpida no mundo, né? É uma liquidez que fez com que os bonds, investment grade, e mesmo os bonds high yield, esses que chamam fallen angels, né? que eram high grade, perderam o investment grade recentemente nessa crise, chama Fallen Angels, podem ser comprados pelo Fed, pelo Tesouro Americano, eles voltaram absurdamente. Se você pega a Bolsa hoje, dá 80 mil pontos. Ok, não é tão ruim assim, entendeu? Então, a recuperação, dada a injeção de liquidez, um pedaço aconteceu. Resta saber o quão rápido é essa volta. Essa é o grande cenário. Agora, quem está para o longo prazo vai ver que as empresas boas vão atravessar isso e vão voltar a se destacar no médio prazo. Então, nada de liquidação de portfólios, bons portfólios apenas por medo, entendeu? Mantém a liquidez necessária e vamos atravessar essa crise. Se a crise for rápida, vai ser tão bom que até vão criar outras bolhas, porque tem tanta liquidez, entendeu? Então, é difícil responder a sua pergunta sem dizer como seria a volta dessa crise. Ela vai voltar muito para setores que são ligados à tecnologia. É difícil ver um restaurante cheio no curto prazo, é difícil ver um cinema cheio no curto prazo, é difícil ver Real Madrid e Barcelona com 100 mil pessoas no estádio. É difícil acreditar que isso vai acontecer
no curto prazo, a não ser que tenha uma solução científica para isso. Mas acho que tudo se resolve e, no médio prazo, se a recuperação for um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, a gente vai voltar aí à normalidade. Provavelmente, né, mesmo que você tenha uma diminuição de novos casos, alguns remédios que possam surgir, ou uma política muito bem arquitetada entre saúde e economia, vamos dizer assim, mesmo que você tenha essa relação positiva e as coisas vão acontecer, eu também concordo que vai ser bastante difícil, num prazo mais curto, você entender que as pessoas vão querer grandes aglomerações, como foi o exemplo que você citou, né, Tovar? Eu acho que a população vai ficar um pouco mais receosa ainda para voltar, né? Acho que isso é um ponto importante também de salientar em relação até a negócios, né? O delivery... Desculpa te interromper, mas é muito interessante porque todas essas crises, elas deixam, não vou chamar de sequelas, mas deixam hábitos, né? Se você pega a crise do problema da September 11, antes das torres, antes todo mundo viajava, eu me lembro que eu pegava a ponte aérea com uma ficha de embarque ao portador. O cara trocava, quer ir na de 7,6, vai, eu troco, eu vou na de 8. Era o portador o negócio. Depois disso, hoje você tira laptop, sapato, cinto, relógio, tudo para entrar, para passar no aeroporto. Quando você teve a crise do apagão, mudaram os hábitos de consumo de energia. Eu acho que isso pegou na população. E até hoje eu saio apagando luz aqui em casa como eu não apagava antes. Isso tem, sei lá, 10, 15 anos. Então, eu acho que essa crise vai mudar uma série de hábitos. Me perdoem os latinos, mas esse hábito nosso de se beijar e se abraçar, eu acho que vai ter que se reduzir. A gente vai se tornar mais anglo-saxão, mais alemão do que a gente se esse problema de contágio continuar. Né? Eu concordo também. Acho que o latino vai ser um pouco mais frio, talvez no melhor dos casos, pelo menos morno, acho que a gente vira. Tovar, sim, já estamos chegando aí a uma hora de evento, né, de live. Queria que você trouxesse agora umas considerações finais, assim, um recado que você pode trazer aí para os nossos clientes e futuros clientes que estão nos acompanhando aqui na live, pensando exatamente daqui para frente, nesse momento, usando toda a sua experiência do passado aí. Qual é a mensagem principal que você pode nos trazer hoje? Bem, quer dizer, eu acho que a mensagem que eu gosto de sempre dar é preservação de capital com alguma ambição de retornos, correndo algum risco, mas não esquecer preservação de capital e ir atrás de todo o risco, de todo o retorno, com todo o risco. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente fala há 20 anos, entendeu? E eu acho que a gente precisa continuar olhando. É óbvio que quando começa de novo, e vai acontecer no futuro, começa de novo uma euforia, todo mundo se anima e todo mundo aumenta o perfil, a porção de risco acima do seu perfil de risco, e a gente tem que se lembrar que as crises acontecem, as crises são rápidas, para a gente tomar mais cuidado. Uma coisa que eu gostaria de falar que não tem... Eu acho que os produtos da Trust estão indo direito, estou satisfeito dentro do possível. É óbvio que essa crise pegou todo mundo de surpresa. Acho que a gente está satisfeito. A gente reabriu os produtos justamente para dar chance, não sei se a chance dá... oferecer, oportunidade fica um pouco arrogante. Oferecer os produtos, não sei se é uma oportunidade, oferecer os produtos a quem queira. Os produtos estão aí, a gente faz os mesmos produtos há muitos, muitos anos. Então, eu acho que a Trust é muito próxima de vocês e a gente está aí, espera estar aí para os próximos 20 anos. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, que não tem nada a ver com gestão de recursos, nem com fazer marketing da minha companhia, é o depois. Quando isso passar, o que eu acho que vai acontecer depois? Primeiro, eu acho que tecnologia veio para ficar e a gente está entendendo. Eu estava falando com um diretor de banco americano essa semana, ele falou que tem 95 mil funcionários em home office. 95 mil.
Home office era um negócio que era meio tratado de uma forma... o cara está em casa, meio de preguiça. Eu até tenho um pouco de culpa nisso, que eu não gostava muito de home office. Vai fazer home office? Não, home office por quê? Home office veio para ficar. E-commerce veio para ficar e vai aumentar. E-learning veio para ficar e vai aumentar. Não só o e-learning dos nossos filhos, mas e-learning de capacitação. Você tem uma capacitação mais democrática. Todo mundo vai ter acesso a esse e-learning, entendeu? Você não precisa estar na melhor escola, você tem o e-learning. Então, isso vai mudar. Uma outra coisa que vai mudar, nem tudo vai mudar para bem. Até eu li um artigo sobre isso hoje, que bateu um pouco com o que eu pensava. Até foi do Luiz Fernando, lá do Mauá. Então, não estou plagiando, não. Mas eu pensava nisso e organizei isso na minha cabeça. A segunda coisa é uma desglobalização. Ou seja, os Estados Unidos viram que ele não produz remédio, que ele não produz respirador, ele é o maior país do mundo e depende de importar remédio, de importar respirador para cuidar da sua população, porque está tudo na China e na Índia. Isso vai mudar. As barreiras vão aumentar, a globalização dos componentes vai mudar, vai diminuir, entendeu? Então, acho que tecnologia, remédio, até comida, você vai ter que ter parceiros para garantir sua comida. Nisso o Brasil está bem localizado, mas essa desglobalização, que é até inflacionária, porque você pega... Eu li a história de como se faz um iPhone, ele vai e volta 200 vezes entre Estados Unidos e China e Coreia, isso vai mudar. E a terceira coisa é o tamanho do Estado. Se viu que o Estado mínimo, nessas horas, não é tão bem querido assim, o Estado precisa entrar. Então, eu tenho medo que um tamanho maior do Estado esteja vendo por aí, com todas as ineficiências que um Estado tem. Se você pega o Brasil é um país assistencialista, é um país que distribui aí renda para um assistencialismo que a gente sempre condenou, porque ele é muito ineficiente. Mas o SUS funcionou, o Bolsa Família funcionou, porque conseguiu que chegasse mais na ponta da população. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, não, mas estou achando que assistencialismo, tamanho do Estado, conceitos de renda mínima, conceitos de saúde universal, vão ser conceitos que vão ser discutidos mais fortemente, e eu acho que isso vai começar aí na eleição americana. Acho que o Biden vai pegar um pouco desses conceitos do Sanders e vai com tudo para cima do Trump nesses conceitos. É isso que a gente discutiu aí de forma fora de cota e ativo. Entendi. Uma visão bastante importante e diferente de algumas participações que a gente teve, por isso sempre bom contar com você, Tovar, com a parceria que a gente tem com a Trust, com o Rafa, que intermediou aí a nossa parceria. E obrigado, Tovar, pela participação, pelo seu tempo. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pela parceria da Trust com a Rio Capital, de estar sempre presente nos eventos, fazendo eventos em parcerias. E é isso, mais uma live aí super enriquecedora. Muito obrigado, Tovar. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Saúde a todos. Obrigado. Foi ótimo aqui também receber nossos clientes e futuros clientes que estão entre o Zoom e o YouTube nosso. Só lembrando que o pessoal seguir lá o nosso canal do YouTube, que todos os dias a gente tem uma live como essa, super cheia de informação, novidade, enriquecedora. Clica lá no sininho para receber as atualizações da gente. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. Uma boa noite e fique em casa o quanto puder. Um abraço, Tovar. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado.